Continuação da leitura do livro O Desdobramento da Consciência, de Joel Goldsmith, leitura amadora por César Guidini. Capítulo 9. O Cristo. O propósito desta mensagem é libertar você, através de uma consciência espiritual, de sua unidade com Deus. Se você encontrar a sua unidade com Deus, você não precisará de nenhum contato com o homem cuja respiração está em suas narinas. Toda esta mensagem é uma declaração ou reafirmação de sua unidade com Deus agora, com ou sem organização material ou contatos humanos. O Cristo é um sentimento ou reconhecimento de uma presença em sua consciência. É algo que transcende a experiência humana, mas que, ao mesmo tempo, enriquece a experiência humana. Cristo é uma divina realidade. É o poder ou a presença de Deus, infinito, completo e inteiro. Faz parte da sua consciência. Na verdade, pode constituir a totalidade da sua consciência dependendo do grau de seu desdobramento. Está além da descrição em termos humanos. Cristo é uma presença e poder além da sua capacidade humana de percepção. Pode ser discernido somente através do seu sentido espiritual desenvolvido, porque é preciso algo muito maior do que o cérebro ou o intelecto para perceber o Cristo. É preciso consciência espiritual, alerta espiritual, e isso vem na proporção em que o mundo significa cada vez menos para você. A vinda do Cristo faz deste mundo, o mundo do conceito, uma irrealidade. Diminui a dependência de qualquer coisa do reino das coisas ou dos pensamentos. O Cristo é Espírito. É esse Espírito que transcende as coisas e pensamentos. Na presença do Cristo, não é necessário manter um pensamento. E, no entanto, esse mesmo Cristo nos enche de pensamentos emanados da inteligência infinita, da sabedoria infinita, do amor divino, que é realmente o centro do nosso ser. Cristo é a influência da cura em nossa experiência. Cristo é a influência de salvação. Cristo é a influência que guia, dirige, mantém e sustenta nossa experiência. E tudo sem ter um pensamento. Qual de vós, tomando o pensamento, pode adicionar um côvado à sua estatura? Ou pode tornar um cabelo branco ou preto? No grau, então, que você é capaz de transcender o pensamento humano e olhar através das aparências do mundo, sentindo pouca ou nenhuma sensação de ódio, amor ou medo, por isso ou por aquilo, ou dependência desse nível, você está mantendo o Cristo em sua consciência. O nascimento do Cristo. Em nossa experiência humana, celebramos o Natal, que simboliza o nascimento do Cristo. O Cristo vem não apenas no dia 25 de dezembro. O Cristo pode vir a qualquer momento da sua experiência. Pode vir como um primeiro aparecimento num momento de grande angústia. Isto só depende de você. Depende de quanto você superou a si mesmo e quanto você abriu sua consciência para este Cristo. O Cristo é sempre imaculadamente concebido e sempre produzido na virgindade, na mente que está preparada para desistir de seu sentido material da existência. O Cristo não vem onde há muito do ego pessoal, egoísmo, autopiedade ou autoafirmação. Geralmente, o Cristo vem para alguém que, em alguma medida, está disposto a dizer: isto não é tanto uma questão de eu ou mim, é uma questão de transcender esta experiência humana e elevar-me acima das alegrias,
bem como das tristezas dos sentidos. Em seu grau de consciência espiritual, o Cristo nasce. Jesus, o Cristo, nasceu em uma manjedoura. A manjedoura de antigamente era a parte menos desejável de todo o estabelecimento. A manjedoura estava do lado de fora. Era usada pelo gado e outros animais domésticos, e não como um lugar para os seres humanos habitarem. Bem assim é o Cristo sempre nascido no pensamento humano. E esse é o lugar mais baixo que podemos alcançar em nossa experiência individual. Por quê? Porque todo pensamento humano é baseado em eu, mim e meu. Todo pensamento humano é baseado em obter, adquirir, alcançar e conquistar. O Cristo, no entanto, mesmo que nasça nesse tipo de atmosfera, logo a dissipa. Até uma manjedoura pode se tornar um lugar sagrado. Então, todo pensamento humano, quando imbuído do Cristo, torna-se santo. Então, em vez do velho sentido de eu, mim, meu, de conseguir alcançar, conquistar, desejar e querer algo, encontramos uma grande sensação de amor dentro de nós, um grande sentimento de alegria e liberdade, um grande desejo de verdadeiramente ser. E isso manifesta-se como consciência de cura. Você nunca encontra uma consciência crística sem a sua influência de cura. No momento em que o Cristo toca você, você se torna um curador. Você determina em que grau, pela maneira como mantém o Cristo. Quando o Cristo nasce na consciência humana, deve ser cuidadosamente nutrido. Que Jesus mantinha o Cristo sem limite e sem medida é evidenciado pelo seu ministério de cura. Quanto mais sabemos sobre a sua vida e experiência, mais podemos compreender a sua mensagem e a sua missão. Surge a questão de saber se Jesus recebeu ou não sua primeira instrução na Índia. Não há uma resposta definitiva para isso. Cada um tem direito à sua opinião. Do meu próprio estudo, eu estou convencido de que Jesus era um membro dos Essênios, uma organização que conhecia o segredo dos mistérios, isto é, o segredo da cura espiritual. Os essênios andaram sobre a água, andaram através das paredes, multiplicaram os pães. Eles poderiam trazer ouro para fora da terra, e eles sabiam de tudo sobre os mistérios espirituais e ocultos. Os essênios, sem dúvida, tiveram sua origem na Índia. O seu ensino foi baseado nos mistérios e o ensinamento dos hindus. No tempo de Jesus, alguns dos essênios viveram e trabalharam em Jerusalém e por toda a Terra Santa. E é minha convicção que Jesus deve ter encontrado um desses místicos em sua infância. Provavelmente, porque sua consciência emprestou-se a ele, ele foi introduzido no trabalho e seu grande entendimento surgiu, primeiro através da ordem dos essênios e depois através da iluminação. A autoridade para a suposição de que Jesus foi à Índia para aprender os mistérios é que em alguns dos mosteiros da Índia existem registros escritos com o nome Jesus neles. Eu nunca fui capaz de aceitar isso como autoridade conclusiva, porque sabemos que o homem da Galileia não era chamado Jesus até longos anos após a sua crucificação. Jesus é um nome latino ou grego. Jesus, ele próprio, porém, era hebreu e sua língua era o aramaico. Seu nome provavelmente era Yeshua ou Woshua, ou um dos nomes semelhantes daquele período. Tenho certeza de que em nenhum momento de sua carreira, se você dirigisse a ele como Jesus, ele saberia que você estava falando com ele. Não houve um nome como Jesus na Terra Santa. Sendo um nome grego, só poderia vir através da tradução do nome
Yoshua. Jesus nunca teria reconhecido a si mesmo sob o nome O Cristo. Não existe tal palavra na língua aramaica. A palavra aramaica para Salvador é Messias. Então, enquanto ele viajava pela Terra Santa, ele poderia ter sido conhecido como Yoshua, o Messias. Quando isso foi traduzido em latim e grego, tornou-se Jesus, o Christus ou Christos, e em inglês torna-se Jesus, o Cristo. Quando os registros na Índia mostrando o nome Jesus são apontados, eu não posso acreditar que esse nome refere-se a um homem chamado Yoshua, que provavelmente nunca conheceu o latim ou a língua grega. Paulo sabia grego e latim. Paulo era cidadão de Roma, mas Jesus era um galileu. Ele era da Terra Santa e do povo hebreu, com pura formação hebraica. Nós não temos conhecimento de Jesus usado por qualquer outra língua. Na Índia, há um ensinamento amplamente aceito de que somos alma, que somos espírito, mas que nós habitamos um corpo material. Duvido que Jesus, se tivesse aceitado esse ensinamento, teria sido capaz de libertar-se suficientemente dele para aceitar a imortalidade do corpo, bem como a imortalidade da alma. Sabemos que Jesus aceitou a imortalidade do corpo porque ele retornou com seu corpo no mesmo corpo. Isso não faria parte do ensino hindu. O espírito não tem carne nem ossos, como vós me vedes. Ele retornou no mesmo corpo de carne e sangue. Há 3 grandes mestres do Oriente: Lao Tse, cerca de 600 anos antes de Cristo, Buda, por volta de 550 anos antes de Cristo, Shankara, 200 ou 300 anos antes de Cristo. Todos revelaram a natureza de Deus como Eu Sou. Moisés, claro, teve a percepção desta verdade muito antes de qualquer um desses mestres. De todos eles, coube a Jesus reconhecer a imortalidade do corpo, reconhecer que nem mesmo o corpo pode ser destruído. Por essa razão, na minha opinião, ele foi um passo além de todos os outros. E isso foi porque ele não tinha como fundo o ensino oriental para transcender. Jesus parece ter sido particularmente livre de todos os ensinamentos ortodoxos. Ele estava livre até mesmo de alguns dos antigos ensinamentos da Igreja hebraica. Deixe-nos, em nosso trabalho, sustentar, como sabemos, a verdade de Deus como a vida real, mente, ser e corpo de você e do eu individual. Uma vez reconhecemos que Deus é a realidade do ser, nós eliminamos a necessidade de observar rituais, cerimônias ou credos, ou celebrar os dias santos. Tudo o que temos a fazer é aprender a viver na consciência da nossa presente perfeição, viver na constante realização de nossa verdadeira identidade. Depois disso, há apenas um outro passo, que é perceber os erros do mundo. Todas essas coisas com as quais o mundo está lutando não são erros de modo algum, elas são ilusões. E então, vamos aprender a não lutar, não tentar subjugá-los ou superá-los, ou mesmo tentarmos nos livrar deles. Vamos aprender a viver em um belo estado de paz. A paz que vem da compreensão de Deus como a única realidade do ser. Efeitos do Cristo. O Cristo é sempre uma influência gentil. A partir do momento em que aparece em nossas vidas, perdemos a capacidade de ficarmos muito zangados ou muito egoístas. O Cristo é manifestado em uma atitude de gentileza para com aqueles que entramos em contato. O Cristo é o maior sentido de perdão que o mundo jamais conheceu. Essa é a razão pela qual Jesus coloca tanta ênfase em perdoar nossos inimigos, orando por nossos inimigos, perdoando
e orando por aqueles que nos usam inoportunamente, perdoando 70 vezes 7, perdoando todos os dias aqueles que o procuram. O Cristo, uma vez recebido, não pode suportar má vontade, nem ter inimizade ou antagonismo com aqueles que o odeiam. Você se lembra da resposta de Jesus ao ódio humano? Guarda a tua espada, porque todos os que tomarem da espada, por ela perecerão. Ninguém pode me destruir ou ferir, desde que eu sou a vida eterna. Esta é uma oportunidade para provar que alguém ou qualquer coisa que se declare um inimigo da verdade, um inimigo do amor, não é um poder. É um balão pronto para ser furado por um grampo. Então, guarde sua espada. Eu vou provar que eles não podem fazer nada. Aqueles que vivem pela espada perecerão pela espada. Aqueles que acreditam que o erro é tão real que eles devem sair e lutar contra isso e reformá-lo, vão perecer por sua própria crença em um poder e uma presença à parte de Deus. O Cristo sempre diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ao conhecer o Cristo em sua consciência e, através desse entendimento, você chega a um ponto em que seu espírito crítico não é tão forte quanto antes, seus sentimentos sobre eu, mim e meu, e seus sentimentos sobre as condições e circunstâncias tornam-se menos medrosos ou pessoais do que eram antigamente. O Cristo é uma influência como um fermento. Ele nos transporta dos níveis de consciência material para os níveis que são mais espirituais. Em última instância, ele nos eleva para aquilo que é o verdadeiro espírito. Portanto, está sempre operando em nossa consciência como uma influência edificante e purificadora. Você pode determinar o grau em que você está absorvendo e respondendo a isso, observando o grau em que você está perdendo seu medo, seu ódio e seu amor pela materialidade, sensualidade ou densidade em qualquer forma. O grau do Cristo que se manifesta em nossa consciência pode ser determinado pelo grau em que estamos perdendo nosso gosto pelo comum e ordinário e pelo grau em que eleva a nossa consciência até uma maior apreciação da boa literatura, música, arte, enfim, de todos os aspectos culturais e refinamentos da vida. O Cristo sempre se traduz para a nossa consciência em termos de melhoria humana. É por isso que o Cristo se interpretou como pães e peixes para os 5.000. É por isso que o Cristo se manifestou em curas físicas, mentais e morais. O Cristo sempre se interpreta em termos de melhor humanidade, como individual e mais elevada demonstração de bem. Você pode geralmente dizer em que grau o Cristo está operando em sua consciência pelo grau de melhoria da saúde que você está experimentando, o aumento da sensação de suprimento e o aumento do sentido de melhores relações humanas. Se seus amigos, seus parentes e seu empregador ou funcionários veem você como um ser melhor, o Cristo está sendo manifestado de forma visível em sua experiência. Podemos marcar o nosso próprio progresso neste caminho pelo grau de melhoria do senso de vida que estamos mostrando, pelo grau de uma sensação melhorada de prazeres, passatempos e leituras que estamos desfrutando. O Cristo, embora invisível e até intangível ao sentido humano, é muito evidente em efeito e como efeito. Podemos aprender conscientemente a alimentar e conhecer o Cristo, e uma coisa é certa: conheceremos sua presença pelos resultados, e os resultados sempre serão bons.
Não existe nada como manter o Cristo na consciência e não mostrar os frutos dele. Se os frutos não estão lá, então o Cristo não está lá, mesmo que você pense que está. Embora você possa pensar que você está fazendo um esforço, seu esforço ainda não foi bem sucedido. Você pode estar a caminho, ou você pode ter confundido o caminho e ter que refazer seus passos e aprender onde falhou. Por quê? Porque a presença do Cristo é manifestada como a presença de melhores condições em nossa experiência individual. E isso nunca falha. É este Cristo que se tornou a consciência de Saulo de Tarso. E ainda assim, passou-se 9 anos antes de ele surgir como sua consciência de Cristo para viajar, palestrar, pregar e curar. Assim também, a entrada do Cristo em nossa consciência pode não se manifestar no dia seguinte, em condições humanas perfeitas. Pode haver esse período de reajuste quando o Cristo está ativo e operando na consciência e está gradualmente superando os medos dos sentidos, os ódios dos sentidos, as personalidades dos sentidos, as discórdias pessoais da mente, do corpo e da moral. O Cristo é muito real. No momento em que o toca, você está ciente disso. Pode vir como para muitos em um flash cegante, ou pode vir como fez a João, como um desdobramento gradual do Cristo na consciência, um desdobramento gradual do pensamento e da luz da verdade, manifesto como visão espiritual ou apreensão espiritual. João tão claramente recebeu o Cristo e manteve o Cristo que, quando ele olhou para o universo, ele viu o templo de Deus não feito com as mãos. Ele viu as realidades divinas do ser. Ele viu a criação de Deus e ele sabia que não havia nenhuma noite lá. Não havia pecados, não havia doenças e nem havia morte lá. Tudo isso foi superado pelo discernimento do Cristo em sua consciência. E ele olhou para fora e viu um mundo aqui fora de repente se tornar perfeito? Não. Toda a história do mundo mostra que não existe tal coisa como um mundo que alcançou a perfeição em nenhum momento. Portanto, nem você nem eu seremos capazes de olhar e dizer: o mundo se tornou perfeito. E veremos o universo perfeito apenas como uma extensão, como uma atividade de nossa própria consciência. Será a nossa própria consciência que será o templo não feito com as mãos, em que não haverá estrutura material e na qual tenhamos realizado o corpo espiritual, o lar espiritual e o casamento espiritual. Tudo estará acontecendo em nossa consciência. O único efeito sobre o mundo será que aquela parte do mundo que pode nos ver e nos entender, que participará em alguma medida dessa mesma visão. Se você puder captar ao menos um grão do fato da verdade que sua própria consciência é Deus aparecendo como sua consciência individual, você começará a discernir o templo não feito com as mãos, em sua consciência. Você começará a ver que Deus é realmente sua mente e sua alma. Você também verá o Cristo, porque a sua consciência, que é Deus, se manifestará a você como um mundo não feito por mãos, um mundo eterno em sua consciência. E quando isso chegar a você, você terá um universo que nunca será tirado de você. Uma casa, uma esposa, um marido, uma criança e suprimentos que você nunca poderá perder, porque será sua própria consciência aparecendo como forma. Essa única declaração, Deus é a sua própria consciência. Se você puder entender um pouquinho dessa declaração, você tem o Cristo bem em suas mãos. Você tem
todo o segredo de viver em suas mãos, quando você sabe que todos são mente ou consciência atraídos por você na forma. Até eu dizer-lhe isto agora, é o seu próprio desenvolvimento espiritual manifestado na forma de um homem. Todo o mundo da verdade está incorporado nestas poucas palavras. Só requer discernimento, visão interna, um desenvolvimento do sentido espiritual para ver que, quando você fecha os olhos e diz eu, você está dizendo Deus. Deus criou esse universo e Deus aparece para mim como as formas necessárias ao meu desenvolvimento. Minha unidade com Deus constitui minha unidade com toda ideia espiritual. Não faz diferença onde essa ideia está neste momento. Minha unidade com toda ideia espiritual é parte da lei espiritual que neste momento aparece para mim. Então, minha realização está nela. A vinda de Cristo para a consciência humana. O Cristo, esta grande verdade, chega à sua consciência humana. Dizem que o Cristo nasceu em uma manjedoura, mas aquela manjedoura é a sua consciência humana. O que acontece, então, com a sua consciência humana? Começa a ser dissipada, torna-se volatilizada. Este Cristo, esta grande verdade da infinita presença e poder, vem até você enquanto você ainda está dependendo do homem cuja respiração está em suas narinas. Ele vem para você enquanto você ainda está dependendo do governo e organização humanos. Ele chega até você em algum grau enquanto você depende de dólares e investimentos, e em algum grau enquanto você ainda está dependendo da medicina. Vem para você e diz: mantenha-me um pouco e observe estas outras coisas desaparecerem. Então, logo, você me amará por mim mesmo e não pelos pães e peixes. Às vezes, quando esse Cristo vem à nossa consciência, temos que levá-lo, entre aspas, para o Egito. Temos que esconder isso. Todos nós temos amigos e parentes que querem colocar as mãos nisso. Elas vão tentar nos mostrar o erro em nós mesmos e no mundo. Eles não percebem que nós mudamos cerca de 90% do homem velho que éramos e que estamos imensamente gratos por isso. Tão gratos que podemos ser pacientes para alcançar os 10% restantes. Nossos amigos e nossos parentes veem apenas que não gostamos mais de jogar cartas, ou que não gostamos mais de beber, ou que não nos preocupamos em gastar muito do nosso tempo no cinema. Eles não percebem que chegamos a algo mais elevado e mais satisfatório. Então, devemos levar nosso Cristo ao, entre aspas, Egito. Temos que viver no mundo, mas não sermos dele. Em alguns casos, devemos nos conformar com os padrões da existência humana, mesmo quando, dentro do nosso próprio ser, percebemos que essa fase da nossa existência acabou. E assim nós, agradecidamente, saímos do, entre aspas, Egito. Voltamos com o nosso Cristo. Finalmente nós saímos abertamente com Ele. Mas quando o fazemos, recebemos um grande choque. Nós achamos que estamos em um templo que pensávamos ser Terra Santa apenas para encontrar os vendilhões ou vendedores ambulantes. E nós dizemos: o que é isto do qual eu tenho sido parte? E então vem o velho chicote. Isso é mau negócio porque estamos recorrendo à força e mesmo Jesus não conseguiu purificar o templo por meio da força. É verdade que, em anos subsequentes, algumas tentativas feitas para reformar a igreja tiveram sucesso, mas outras falharam. Nenhuma organização humana, religiosa, política ou comercial pode ser purificada
a menos que essa purificação venha como resultado da transformação da consciência daqueles que compõem a organização. Nenhum negócio tem mais integridade do que a consciência do homem ou grupo de homens que a possuem. Nenhum presidente em nosso governo trará mais integridade a esse governo do que ele a tem em seu próprio ser. É o mesmo com a direção da igreja, e Jesus descobriu isso. Ele começou a expulsar os vendilhões, os vendedores ambulantes, mas eles voltaram imediatamente. Nós todos passamos por certas fases do trabalho da igreja e descobriram que por 1 ano, ou talvez por 3 anos, nossa igreja tem manifestado um bom grau da realidade divina, tem mostrado realmente o princípio pela qual se edificou. Então vem uma nova diretoria ou um novo líder e as velhas situações estão de volta. E assim, depois de termos tentado o nosso melhor para purificar o templo, descobrimos que ele não funcionou. Então nós saímos do templo e pregamos pelo caminho. Nós pregamos onde quer que nossa voz encontre um ouvinte, seja na beira da estrada, no topo de uma montanha, em um campo ou ao lado do mar. Como Paulo, nós o fazemos, não importa se aos gentios ou aos hebreus. Nós levamos a mensagem a quem vai ouvir, na esperança de que aqui e ali alguém vai pegar a visão. E aprendemos que o Cristo vem apenas para aquela consciência que está preparada para isso. Crucificação. Todos os cômodos da estalagem estavam cheios. Só havia uma pequena manjedoura pronta para o parto do Cristo. Aqui está um e ali outros que estão prontos, ansiosos por algo melhor que uma vida sensual. Muitos outros ouvem as palavras, mas somente aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, ouvem e veem a mensagem. Então, o Cristo anda pelas margens da Galileia, dentro e fora de Jerusalém. O ser humano que está começando a manter o Cristo tanto tem experiências no topo da montanha quanto no vale. Quando se trata das experiências no vale, é aí que a maioria de nós falha em seu progresso. Nós não gostamos das experiências do vale e ficamos impacientes com elas. Se tivéssemos estudado exaustivamente a vida do Mestre, lembraríamos que, embora ele tenha subido ao topo da montanha e tido a experiência da transfiguração, provavelmente a mais alta demonstração já alcançada na terra, ele também foi para o pé da montanha e lá curou e alimentou as multidões, não apenas uma vez, mas uma segunda vez, e depois repreendeu-os por sua falta de compreensão do princípio. Se Jesus tivesse nos prometido que o caminho de Cristo era um caminho fácil, já deveríamos saber que nós estamos todos no caminho errado, pois não estamos achando fácil. Nós estamos tendo provações e tribulações, sempre de natureza variada. Contudo, uma vez superado o problema de um corpo doente, pela nossa realização do Cristo, passamos a não ter muitas dessas experiências. Nós podemos ter um resfriado ou usar óculos por um tempo, mas isso é tão pouco importante. Nosso senso espiritual de saúde nos carrega para a frente, e este ou aquele pequeno aborrecimento não nos incomoda muito. Da mesma forma, uma vez que tenhamos resolvido o problema do suprimento em nossa própria consciência, através da realização do Cristo, não precisamos mais nos preocupar novamente. Podemos ter períodos em que não temos abundância de suprimento, mas aprendemos que o maná cai dia a dia. Não nos importamos se a nossa conta bancária está ou não está igual a amanhã ou no dia seguinte. Superamos o medo do dinheiro, o medo da falta dele e o medo do amanhã. Mesmo que as circunstâncias nos levem a limitações nos períodos, podemos ter certeza que, uma vez que tocamos o Cristo,
não precisamos mais nos preocupar com isso. E só raramente, depois disso, sabemos o que é falta ou limitação. Saúde e pobreza são coisas relativas, e uma pessoa que tem um leve entendimento de qualquer um dos ensinamentos espirituais do mundo não se incomoda muito em saber se ela tem $10 ou $10.000. Ela sabe que, em qualquer caso, é apenas um incidente de hoje, porque ela captou alguma medida de compreensão de que a presença e o poder do Cristo em sua consciência podem fazer. Até mesmo Jesus teve seu Getsemane, e nós também. Nós temos as experiências do vale, mas também vamos ao monte da transfiguração. Ocasionalmente, nós chegamos lá e realmente contemplamos o mundo da realidade. E quando o fazemos, é a experiência mais gloriosa do mundo. Não há praticante, não há um único indivíduo que, tendo sido o instrumento de cura para alguém, não tenha captado alguma medida da visão do monte da transfiguração. Nós que percorremos esse caminho, temos experiências que, se as aceitássemos como realidade, nos arrastariam para baixo completamente. Mas, no máximo, são experiências temporárias. Portanto, vamos aprender a não levar muito a sério os males que vêm por um dia. Às vezes, esses males podem ser bênçãos. Quando chegamos àquele estado de consciência que vê as laranjas como fruto e não como suprimento, como o fruto do suprimento, então nunca mais poderemos conhecer um problema financeiro. Os males da carne ou do corpo continuarão a chegar em algum grau até chegarmos à realização da saúde e do corpo espirituais. Esse lugar na consciência onde podemos olhar para essas coisas sem desejo e sem preocupação. Quando entramos na consciência que sabe que os órgãos e funções do corpo não têm nada para fazer a nossa vida, que é realmente a nossa vida ou consciência que está governando os órgãos e funções do corpo, usamos esses problemas para nos empurrar mais e mais para a realização de Deus. Quando não temos mais problemas em nosso próprio corpo, eles ainda virão até nós, através dos corpos de nossos pacientes. Mas devemos ser capazes de lidar com os nossos próprios problemas primeiro. E esses continuarão entrando em nossos pensamentos de uma forma ou de outra, até chegarmos a este estado de consciência que se pode dizer: nenhuma destas coisas me move. Eu sei que o poder da vida e da morte não está no mundo do efeito, mas na palavra de Deus, na consciência. Nunca se esqueça de que o mestre estava aprendendo no período de 3 anos de seu ministério. Levou aqueles 3 anos inteiros antes que ele pudesse dizer, abre aspas, aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Fecha aspas. Ele passou pelo período primeiro de ser filho do homem, então um filho de Deus, e finalmente ele percebeu, aspas, eu sou ele e além de mim não há outro. Fecha aspas. Assim foi com todos os grandes profetas. Todos eles passaram pelo período de serem profetas humanos, profetizando eventos humanos, antes que eles entrassem na visão da realidade espiritual. Quando você segue Jesus ao longo de seu caminho de cura, você fica impressionado com o fato dele não estabelecer um ministério de cura. Isto é, ele não estabeleceu ramos de ensino da verdade, centros nos quais praticantes fariam o trabalho de cura. Nem ele ajudou os discípulos a se estabelecerem em uma cidade após outra para que pudessem realizar os milagres dos pães e dos peixes. O que ele fez foi estabelecer o princípio, e então ele deixou isso para aqueles que poderiam compreender e viver. Ele pregou e esperou que todo mundo pudesse receber o ensinamento, embora dentro dele mesmo provavelmente conhecia melhor. Ele conhecia as desculpas que os seres humanos dão para não vir. Ele conhecia o tédio que pode vir com a mesma mensagem repetidas vezes, vestida em palavras diferentes.
Ele sabia de todas as formas em que a mente humana pode ser rastreada e ele foi preparado para elas, lembrando que minhas ovelhas ouvem a minha voz. Paulo também saiu para o serviço de curar o mundo, e você só precisa ler suas cartas para conhecer suas tribulações. Ele estava determinado a fazer de todos cristãos, mas você não pode fazer um cristão de ninguém. Deus, trabalhando na consciência individual, leva uma pessoa no momento de sua prontidão para o Cristo, para o professor ou para o ensino que é para ele. Então ele sabe, é isso, e aproveita. A partir desse momento, começa a se desenvolver, desdobrar, exteriorizar e revelar-se como consciência individual. A mensagem apresentada nessas páginas continuaria, mesmo se eu decidisse me aposentar amanhã e viver nas montanhas ou à beira-mar. Nada pode parar esta mensagem porque ela é do Cristo. Não precisa de mim. Nunca precisou de mim. Teria existido se eu tivesse sido levado a isso ou não, porque alguém seria levado a isso. Essa é a missão deste Cristo. Ele sempre encontrará uma manjedoura para nascer e então sairá para o mundo na forma de um ser humano. Se uma pessoa não aceitar o trabalho, outra o fará. Se você sente que esta é sua mensagem e que é sua responsabilidade levá-la ao mundo, você pode sofrer a crucificação, mas será o seu próprio erro que irá crucificá-lo, porque esta não é sua mensagem. Esta é a mensagem do Cristo. Nós sofremos a crucificação na medida em que personalizamos a mensagem. Nós também podemos sofrer crucificação de outro modo. Nós podemos personalizar o mal na vida de outra pessoa. Se nós personalizamos o mal que faz deste homem um ladrão, ou daquele homem um alcoólatra, ou de outro doente ou morto, isso se voltará para nós. Quando eles tentaram personalizar o Cristo e procurando adorá-lo, sua resposta foi, abre aspas, por que me chamas bom? Fecha aspas. Quando você deifica uma pessoa, personaliza uma mensagem ou personaliza o mal, você pode ser crucificado, mas é você que terá se crucificado. Você terá crucificado seu próprio sentido harmonioso das coisas, e você será aquele que trouxe tudo para seus próprios ombros. Quando você transmite uma mensagem, diga, abre aspas, esta é a mensagem, para ser sua ou não, como queira, fecha aspas. Então não haverá crucificação para você. Você não está reivindicando propriedade pessoal da mensagem. Se alguém quiser odiá-lo ou crucificá-lo, ele não tocará em ninguém. Toda crucificação que virá é ao Cristo que virá. A verdade, ela mesma, e a verdade sabe como dissolvê-la. A única resposta que o Cristo tem à perseguição e crucificação é: baixa tua espada. Tu não podes fazer nada por mim. Eu provarei a vida eterna dentro ou fora da cruz. Se você puder, visualize-se como verdade, vida e amor. Como alguém ou qualquer coisa poderá tocá-lo ou alcançá-lo com um chicote material, seja esse chicote uma coisa ou um pensamento? A crucificação não é dependente da sua aceitação da crença de que você é uma pessoa, em vez de você ser a vida eterna? Uma vez que você saiba que você é consciência, deixe-os tentar pregar você, consciência, a uma cruz. Deixe-os tentar baixar a consciência ao túmulo. Quando você vê esse ponto, você está outro passo mais longe da passagem, da morte. Lembre-se de que toda a experiência do Cristo afasta você cada vez mais da velhice, da decomposição e da morte. No jardim do Getsemane, Jesus descobriu que estava sozinho com Deus. Ninguém estava com ele. Na experiência mais profunda que você terá que passar, você também vai achar que está sozinho. Ninguém pode ajudá-lo nessas experiências, mesmo que a pessoa possa sentar-se com você a noite toda. Em uma sala cheia de pessoas, você ainda está sozinho.
Mas você e sua consciência individual, de sua verdadeira identidade, o salvarão. Pode haver 6 praticantes sentados em torno de sua cabeceira, mas quando se trata da demonstração final, todos eles juntos não o levarão adiante. Eles podem fazer muito por você até certo ponto, e então é você mesmo quem vai entrar no céu com o Cristo. Lembra-se do ladrão na cruz? Em sua última agonia, ele voltou-se para o Cristo, para trazê-lo através da experiência. Provavelmente, até aquele momento, ele dependia das armas do mundo. Mas no último minuto, ele tinha apenas o Cristo. E ele tinha sabedoria suficiente para se voltar para ele em sua última luta mortal e orar para ser levado ao céu. Então, nós também, no nosso sentido humano, somos ladrões do tempo. Mas um dia nós chegamos a um lugar onde nenhuma agência humana pode nos conduzir e então nós temos que nos voltarmos para o Cristo, porque somente o Cristo é a divina presença espiritual e poder de Deus em nossa consciência. E nós, em nosso senso humano, de falta e limitação, sofreremos e nos voltaremos para isso e lá encontraremos a resposta. Deixe o Cristo interpretar-se. Cada uma das experiências que encontramos em nossa própria existência humana pode ser encontrada nas Escrituras. Observe como Paulo organizou a igreja e como ele teve que repreender as pessoas e encontrar falhas neles, mostrando-lhes o erro de seus caminhos. Eu trago isso apenas para mostrar que, quando você tenta misturar o Cristo, que é a incorporeidade, com o corpóreo, você está com problemas. Você não pode organizar o Cristo, e por isso não me refiro apenas à organização da igreja. Você não pode organizar o Cristo como um corpo físico, ou você vai montar um membro contra outro. Você terá a mente guerreando com a carne, e a carne com os ossos, e os ossos com o sangue. O Cristo é um ser incorpóreo, e até que você possa ver a si mesmo como incorpóreo, estará lutando a guerra entre o espírito e a carne. Você estará tentando usar Deus, espírito incorpóreo, para consertar a massa organizada de carne chamada corpo físico. É impossível ter paz em uma organização da igreja ou ter paz em um corpo físico. Qualquer um é uma torre de Babel. Se você aceitar o Cristo em sua consciência, você deve dar o passo seguinte e ver que a corporificação ou corpo do Cristo é o templo não feito com as mãos. É espiritual e incorpóreo. Não tente usar o espírito para ajudar a matéria. Não tente usar o espírito para aumentar sua matéria. Não tente usar o espírito para diminuir sua matéria. Não tente usar o espírito para destruir seus inimigos. Não tente usar o espírito. O Cristo é um ser espiritual e incorpóreo, e sua corporificação é totalmente espiritual, e, portanto, sua demonstração deve ser totalmente espiritual. Não adianta tentar confiná-lo em um corpo humano, um grupo humano ou um mundo humano. Ele vai romper os limites e espalhar todos os remanescentes sobre a terra. Cristo é Deus aparecendo individualmente como seu ser. Não tente engarrafá-lo como um corpo de carne ou como uma nota de $1. Antes, deixe o Cristo manifestar-se, ele mesmo, como demonstração espiritual e se interpretar em termos de experiência humana. Não faça você a interpretação. Deixe-o fazer a interpretação. Aprenda isto. Não há um problema que você ou eu tenhamos, ou já tivemos, que não veio de tentar levar o Espírito e fazer algo com ele no reino espiritual. Se você vai viver uma vida espiritual no reino espiritual, então deixe-o traduzir a si mesmo em termos do bem humano, companheirismo que seja. E se ele não se traduzir,
então fique contente de estar a sós com Deus. Você ainda está em boa companhia. Não diga aos seus amigos, ou mesmo para você mesmo, eu estou sozinho, eu não tenho amigos. Dessa forma, você se torna desprovido de Deus, e se você é desprovido de Deus, você está sozinho e sem amigos, e sempre será. Quando você mantém sua demonstração no nível do Espírito, de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, Ele irá interpretar a si mesmo em termos que você e eu podemos entender em nossa existência do dia a dia. Ele aparecerá para nós como amigo, companheiro, marido, esposa ou lar. Isso se nós só pararmos de tomar pensamentos, pararmos de tentar fazer aparecer de alguma forma particular, de tentar engarrafar o espírito em um corpo finito, lar ou igreja. Se vamos manter nossa demonstração do Cristo no nível espiritual, podemos imediatamente nos unir como seres humanos para o nosso bem comum. Não tente tomar o Cristo e personalizá-lo como amigo, marido, esposa ou paciente. Você não vai ter sucesso. Isso só lhe dará mais dor do que prazer. Deixe o Cristo interpretar a si mesmo para você. Mantenha sua demonstração no nível espiritual e não tente visualizar seu esboço, forma ou expressão. Você só terá Paulo e suas igrejas, tudo de novo. Toda vez que descemos abaixo do nível de nosso próprio entendimento, mais baixo que o nosso estado de consciência demonstrado, nós nos condenamos por isso. Toda vez que vivemos em um nível de integridade inferior ao que sabemos ser nossa própria integridade, ficamos desconfortáveis. Nós não gostamos de olhar a nós mesmos no rosto. Pior que isso, no entanto, é tentar usar o Cristo para demonstração material. Esse é o maior pecado que existe contra o Espírito Santo, e é isso que nos destrói. Se pudermos nos contentarmos apenas em manter nossa demonstração no nível do Espírito e deixar o próprio Espírito, na língua espiritual, traduzir-se nos termos de nossas necessidades diárias, descobriremos que o que nos parece um marido, esposa ou companheiro não nos desapontará. Somente os seres humanos falham eles mesmos, uns com os outros. Liberdade em Cristo. Se você entende que Deus se revela como sua consciência individual, que Deus se manifesta como seu ser individual, e se você está tentando viver de acordo com sua ideia de Deus e do Cristo, então como você pode trazer seus pensamentos em termos de corpo, carne, dólares, casas ou lotes? A única maneira pela qual podemos ser livres em Cristo é manter nossa demonstração no nível espiritual e não tentar reduzi-la em termos de finitude, não usar o Espírito para atuar em um conceito ou crença material. Desde que você se aceita como o Cristo de Deus, então aceite a si mesmo como incorpóreo, não como tendo órgãos e funções, mas como tendo o corpo não feito por mãos, eterno nos céus. Da mesma forma, desde que você vai funcionar como o Filho individual de Deus, o Filho infinito e invisível de Deus, então haja como se você fosse co-herdeiro com Cristo, e não como se você tivesse que se preocupar e planejar como você iria ganhar a vida. Tente viver de acordo com esse maior sentido do que você entendeu ser sua própria identidade. Não tente, no seu tratamento, dizer, entre aspas, eu sou o Cristo de Deus, em uma respiração, e na outra continuar com, entre aspas, como pagarei meu aluguel? Isso é tentar fixar este Cristo espiritual em uma demonstração material. Deixe-o manifestar-se em sua consciência, em demonstração infinita, pois uma demonstração não se limita ao aluguel deste mês.
Ele se manifestará em suprimento para a eternidade, pois eu estou contigo sempre até o fim do mundo. Até o final de toda a limitação, o fim de toda finitude e corporeidade. Eu estou com você até você ter ascendido completamente na consciência, se elevado para a compreensão do céu na terra, do céu aqui e agora. Paulo teve muitos problemas em suas viagens, mas sempre os problemas de Paulo surgiram porque ele estava tomando essa tremenda verdade espiritual e tentando fazer alguém engolir garganta abaixo, ou fazer alguma comunidade chegar ao seu ideal e sua ideia de vida espiritual. Geralmente uma comunidade que ainda não estava pronta para viver a partir do sentido espiritual da existência. Seria como se eu dissesse: você deve se conformar com a minha ideia de vida, se você quiser estudar essa verdade. Isso é o que Paulo fez, e foi assim que ele causou problemas a si mesmo. Essa é a maneira com a qual qualquer um de nós teria problemas. A união não pode ser forçada. A unidade não é a combinação dos pensamentos das pessoas e a tentativa de fazer todas elas seguirem um padrão prescrito por uma pessoa. A unicidade vem somente quando cada um é livre no espírito, quando cada um pode viver sua própria vida para encontrar seu mais elevado ideal, sem ninguém tentando ser um reformador ou estabelecer o padrão para uma casa ou uma comunidade. Cada um deve trabalhar a sua própria salvação e ser guiado pelo Cristo do seu próprio ser. Eu posso dizer a você: você deve parar de fumar. E talvez você o fizesse, mas não seria uma cura espiritual. Na melhor das hipóteses, seria uma forma de bondade humana, e algum dia você teria que enfrentar esse problema de novo. Não é melhor revelar a você a natureza espiritual infinita do seu próprio ser e deixar que essa verdade faça o trabalho de cura? Por que alguém deveria se estabelecer como juiz? Cada um tem que entrar nessa consciência espiritual em seu próprio tempo, à sua maneira. Alguns de nós precisam de problemas para nos trazer a isso, outros não. Milagres acontecem quando o Cristo toca a consciência. Um ser humano não pode fazer milagres, mesmo que esse ser humano seja Jesus Cristo. Somente o Pai, de dentro, pode estender a mão e tocar a consciência, abri-la e fazê-la perceber que é uma com Deus, fazê-la perceber sua unidade com Deus. Cristo nunca foi e nunca será mortal. Cristo é o Filho de Deus, aparecendo como aquilo que chamamos homem. Você acredita naquele que o Pai enviou? Quem é eu sou? Ninguém além de você. Deus enviou a si mesmo em manifestação como você. Num período, você se considera ruim, em outro bom, às vezes doente ou bem, até você perceber essa verdade. E então você diz: eu não sou um ser humano. Eu nunca fui um ser humano. Eu sou o Cristo de Deus manifestado. Deus, Ele mesmo, em expressão como o Filho de Deus. Nenhum dos julgamentos, tribulações ou pecados do presente, do passado ou do futuro pode se ligar àquilo que eu sou. Deus, Ele mesmo, saiu como o Filho no mundo para manifestar o Cristo de Deus, para revelar a mente que estava em Cristo Jesus, para mostrar o Espírito, a alma e o corpo de Deus. Eu sou o próprio corpo de Deus, o templo do Deus vivo, o templo do Espírito Santo, a própria presença de Deus, Ele mesmo manifestado como ser individual.